Hello, hello! Estamos aqui no nosso Ferro Talk para mais um episódio especial. E hoje é marketing que você quer, é marketing que você vai ter. Estou com uma pessoa muito especial na minha mesa, que já vou apresentar, mas antes disso, te lembrar de se inscrever no nosso canal para acompanhar. A cada 15 dias tem episódios novos, podem nos acompanhar no Instagram também, na Ferro Marketing, vocês ficarem por dentro de tudo. Lá tem vários cortes dos nossos podcasts, antes deles saírem e depois também dos melhores momentos. Claro, né, a gente tinha que fazer marketing desse podcast, afinal, somos especialistas nisso. O que eu quero dividir com vocês? Quem está nessa minha mesa? É uma pessoa muito querida para mim, uma mentorada da Ferro Marketing. Ela vem crescendo cada vez mais e eu tenho certeza que é a pessoa certa para falar sobre marketing de verdade. O nome dela é Maísa Lima, mas é mais conhecida como a Mai do Marketing. Prazer te receber. Gente. Pra mim, tô muito feliz de estar aqui, tô muito honrada. A Tami é uma pessoa que eu admiro muito. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu sou Maísa, pra quem não me conhece, mais conhecida como a Mai do Marketing. Essa é uma brincadeirinha que eu fiz, porque todas as minhas clientes sempre falam: ai, a menina do marketing, ai, a minha menina do marketing. Então, eu não sou a menina do marketing, eu sou a Mai do Marketing. Ai, eu amo o slogan. E eu quis trazer a Maísa pra essa mesa pra gente falar um pouco sobre a profissão, né, social media, que é algo que muito se fala, algumas vezes é um pouco deturpado, né? Sim, a imagem. com certeza. E às vezes também a gente tem um pouco de confusão com quais são realmente as funções, quais que sim e quais que não. E, sobretudo, o quanto a gente precisa valorizar este trabalho quando, de fato, a profissional é estratégica. Porque a Maísa já fez a minha imersão em mentoria lá na Ferro, e uma coisa que eu falei nesse dia, e eu sempre falo, hoje tá muito generalizado, né? O que eu sou? Estrategista digital. Sim. Gente, todo mundo é estrategista digital. Meu Deus, é uma chuva de estrategista digital. E muitas vezes as pessoas pensam assim, eu até ouvi isso no começo, porque, né, pra deixar claro, hoje eu tenho a Ferro, então hoje eu sou uma agência completa com vários serviços, com várias pessoas dentro, mas eu comecei como? Eu comecei como social media. E ainda com o negativo, porque eu não sei fazer arte, né? Então era social media que não fazia arte pra ver como é que o negócio começou. E eu tive toda essa jornada até a Ferro acontecer. Então, lá atrás, eu sentia isso, da dificuldade, muitas vezes, das pessoas pagarem o que valia. Porque Sim. eu sempre fui uma pessoa que estudei muito. E a Maísa é essa pessoa. Então, mesmo depois que ela fez a mentoria comigo em grupo, ela ainda continuou, ainda fez outras coisas. Enfim, né, gente? Me contratou porque ela não consegue mais. Não dá mais pra viver sem a Tami, A não gente tem tá como. sempre envolvida, né, amiga? Em algum projeto juntos. Então, Sempre. assim, a marca dela, né, que com certeza quando esse episódio for ao ar, já estará lançada. Sim. Então, a gente desenvolveu uma marca pra ela, um brand que seja a cara dela. Ela fez todo um estudo, né, de imagem e tudo. E é muito legal porque talvez você que esteja vendo esse podcast seja também uma social media e queira se posicionar no mercado. Então, aqui com certeza, né, amiga, a gente vai conversar sobre algumas coisas que são passos importantes para quem quer se posicionar no segmento. Então, a conversa é muito sobre isso, sobre o que é realmente ser uma social media estratégica e quanto custa, o que as pessoas gostam de saber. Quanto custa o nosso trabalho, né? Quanto vale, qual é o investimento e por que fazer esse investimento e, principalmente, conseguir entender quando você vai contratar uma pessoa, se de fato você está contratando uma social media estratégica ou não. Exatamente, gente. E assim, pra quem tá começando agora, e fica desesperada, porque no começo também eu era assim... Eu também fiquei. Desesperada. Eu falei, meu Deus... Todo mundo quase desesperada! Aí eu pensava, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Porque, pra quem não sabe, eu fiz direito até a 8ª fase. Então eu cheguei no momento em que ou eu terminava a faculdade, ou, assim, eu ia trabalhar com o que eu queria. Então eu falei, não, eu vou trabalhar com o que eu quero, porque eu vou fazer faculdade pra quê? Pra colocar ali o diploma. Ai, que lindo, sou advogada e tal. Legal. Lembrando que nesse momento tem as barreiras da família que tem que ser enfrentadas. Exatamente. Barreiras que eu também enfrentei. E assim, é a família, é todo mundo. Porque a gente fala, vou trabalhar com internet. A pessoa pensa, tá em casa lá, de boa, não vai fazer nada, né? Então, o começo, ele é muito importante e ele é muito crucial, assim, porque se a pessoa, ela não continua, e se a pessoa, ela se desespera muito, porque realmente no começo é muito difícil você estar sozinha, é mais solitário, você tem mais carga de trabalho,
Então, se a pessoa começa a se desesperar muito, ela não vai chegar a ser o social media estrategista. Você não precisa ser estrategista no começo. Porque às vezes no começo você nem sabe. Você pode ser só social media. Exatamente, você não sabe pra onde você tá indo. Então, no começo é muito natural que a pessoa não seja o social media estrategista, mas ela tem que mirar e ter um foco, porque senão não vai rolar mesmo, assim. Com certeza. E esse caminho a gente só alcança estudando, Exatamente. né? E assim, digo até uma coisa, alcança estudando e vivendo. Certo. Então, eu falo muito isso, né? Às vezes, a gente tem que pegar a oportunidade que a gente tem e começa a trabalhar junto com aquele cliente. Aquele cliente vem pra ti, tu sabe que aquele cliente é como é que fala? Quando a gente se sente... tentando achar as palavras... desafiado. A gente se sente desafiado aquele cliente. Gente, isso acontece comigo o tempo inteiro. Tem contratos que o contrato vem, eu penso... Eu tenho peito para pegar esse contrato, eu tenho peito para pegar uma instituição dessa, uma empresa desse tamanho, uma marca dessa, nível Brasil. Eu penso, e aí eu sempre... O que eu não souber, eu vou aprender no caminho. Então, assim, eu não minto pro cliente, eu já falo para ele, ó, não tem uma outra empresa nesse segmento aqui, mas eu tenho um time que tem os valores muito claros e definidos para te atender, e o que a gente precisar melhorar, a gente vai melhorar no caminho. E eu acho que trabalhar com a verdade, né, Maísa, tu é muito verdadeira. Foi uma coisa que eu já vi desde o primeiro dia que tu sentou na minha mesa. Eu acho que o cliente, ele tem... Tu é muito sincera, né? O cliente, ele precisa saber o que tá acontecendo e você também precisa ser sincera na tua entrega, porque não adianta você falar numa reunião, eu sei fazer isso, aí o cliente pede alguma coisa e você fala, não, eu faço, não sei o que, chega lá na hora e aí. Uma coisa importante, quantas pessoas vão a reuniões, falam que vão fazer coisas que não fazem, e gente, isso é sério, tá? Deturpa a imagem de quem trabalha certo. E aí, muitas vezes, tu chega pra conversar com o cliente e ele já tá assim, ó... Saturado. Por aqui, de agência, de social media, tipo, de tudo. Ele já tá, tipo... Né? Ou ele não acredita, ou ele pensa assim, não, eu já sei tudo. Não, pra que... Assim, a pessoa pensa, pra que eu vou pagar X se eu já passei por tantas pessoas e eu já sei o que eu tenho que fazer? E às vezes ele passou pelas pessoas erradas. Ele passou pelas pessoas que não fazem o trabalho como precisa ser feito. Correto. Isso a gente sabe que acontece em várias profissões, né? Mas na nossa, como a gente brinca assim, né? Não precisa de um diploma, né? Pra trabalhar com o digital. E como o digital tá muito em ascensão, acaba, né, amiga? Que, enfim, todo mundo é social media. E eu falei ali das barreiras familiares, no sentido assim, quando eu comecei no digital, eu ouvi bastante... Mas eu trabalhar com Instagram, mas eu trabalho com digital, mas vai ser mais uma agência, sabe assim? Tipo, já tem tanto... Mas aí eu gosto sempre de desafiar o pensamento, esse pensamento. Exatamente por ter tanto, olha, a oportunidade que eu tenho de ser diferente no mercado. Se fosse assim, loja de roupa não abria igual água. Igual água, gente, tempo todo. Mas você tem sim uma oportunidade de colocar uma loja que vai virar uma marca, que vai virar uma referência. Só que tem que fazer as coisas certas. Fora que assim, Tami, na tua marca hoje, na Ferro, quem é a Ferro? A Tami? Sabe? Independente se você tem um time por trás, né, trabalhando, fazendo a parte operacional, a cabeça da Ferro pensante é a Tami. Então, assim, a cara da Ferro é a Tami. É que nem eu, a cara da minha empresa sou eu. Então, não tem alguém que vá me substituir ou alguém que eu contrate que vá fazer o que eu faço. Não existe, sabe? Então, o nosso trabalho, ele é muito sucateado aí na internet, porque às vezes a pessoa gosta de Instagram, então agora eu vou começar a trabalhar como social media e acaba nem se especializando, acha que o que ela sabe tá ótimo. Então, realmente, tem alguns clientes que chegam que eles têm muito medo e muito receio. E para tu conseguir quebrar isso, assim... É um pouco difícil, né? Mas quando tu quebra essa objeção, os teus próprios clientes, assim, essa semana tive uma cliente minha que ela me levou em outra pessoa, ela falou assim, não, a Maísa, ela é diferente de tudo que tu conhece. Ela vai dar resultado, ela faz isso. E era uma cliente que ela tava vindo de outros social medias, ela já tava tipo assim, não, eu não quero cansada. Eu recebo muito cliente assim. Então, assim, é frustrante tanto pro cliente quanto pra gente que também faz o trabalho como tem que ser feito. Sim. Ô, Maí, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o tempo investido para criar, né? Por que eu digo isso? Porque, no geral, os clientes são imediatistas, né? Sim. Então, eles querem a coisa muito para ontem, assim. A criação tem que ser rápida, enfim, tudo tem que ser rápido. E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa balança, né? De o tempo que precisa
o tempo que tem que ser investido para criar com estratégia. E o tempo que eu sei que tu gasta pesquisando quando tu vai lançar. E aí, às vezes, o cliente ele vem querendo diferente, mas ele te coloca uma pressão para tu fazer isso rápido que não te deixa ser o diferente. Hoje, eu tô num momento, assim, da Ferro, que antes do cliente fechar, eu já converso com ele sobre como é o processo ali interno. Sim. Quanto tempo eu preciso. E não é tempo porque ele vai para uma fila, né? Nesse sentido. Porque o cliente entra hoje. Ele quer que eu comece a postar na conta dele amanhã. E eu falo para ele, preciso de 15 dias. Não, mas eu vou pagar o contrato 15 dias, tu não vai postar nada? Sim. Porque durante esses 15 dias eu vou estar pesquisando o teu segmento, eu vou estar fazendo cliente oculto com a tua concorrência, eu vou entender como que eles agem, quanto que eles cobram, como que funciona. E só depois de eu ter isso muito claro, eu vou transformar isso em arte, e só depois disso é que isso vai realmente ser postado. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, a tua visão, né? Então, hoje, quando chega algum cliente para mim, eu sempre faço uma reunião antes de tudo, assim, seja online ou presencial, mas normalmente essa reunião é sempre online, e eu sempre deixo muito claro para o cliente, a partir do momento que você me contratar, eu vou levar de 12 a 18 dias úteis pra gente começar, de fato, a postar. Mas isso não quer dizer que a gente não tá trabalhando. Porque antes, normalmente, quando a empresa ela já tá estruturada, você precisa analisar se a empresa tá funcionando, tanto no offline quanto no online. Não adianta você só ver um Instagram lindo, maravilhoso, a pessoa chega lá no atendimento e não anda, sabe? Então, eu converso com o cliente sobre como tá a empresa dele, se é só ele ou se ele tem outros funcionários, como que tá girando, como que é a dinâmica da empresa. Depois disso, a gente vai pro Instagram do cliente, a gente vê o que precisa melhorar, o que precisa fazer. O cliente não tem foto, vamos fazer as fotos. Então, existe toda uma reestruturação, né? Então, antes, pro cliente ficar mais calmo e mais tranquilo, assim, eu te paguei, você não tá trabalhando esses 18 dias. Não. Pro cliente ficar mais calmo, a gente manda o documento chamado de onboarding, né? Que são as boas-vindas do cliente, mas também tem todo o passo a passo do primeiro mês. E eu faço questão de colocar o primeiro mês. Pra ele entender, de semana tal. Por exemplo, dia 18 ao dia O que vocês 30. estão fazendo internamente? Eu tô fazendo isso. Minha equipe tá fazendo isso. Dia tal, preciso de uma reunião com você pra gente alinhar. Então, assim, antes de tudo, quando o cliente chega, tu precisa ser muito claro com ele. Não existe, se você fizer alguma reunião com algum social media e você fizer a reunião hoje, assinar o contrato amanhã e depois de amanhã ele tá postando, tá errado. Ele não é social media estrategista. Ele não é um social media, entende? Então, assim, a gente precisa olhar para o teu negócio, a gente precisa olhar, fazer uma reestruturação, fazer um rebranding se necessário. Depois disso, a gente vai analisar números e métricas para ver a saúde da tua empresa digitalmente, como ela tá, onde a gente quer chegar. Por exemplo, a gente quer atingir, a gente faz um desenho de persona, né, que é quem a gente quer atingir. E aí a gente, conversando... perdi o fio da meada. Não, a gente faz esse desenho de... Sim, a gente tá falando do tempo, né? Isso. O tempo que demora até efetivamente postar, porque tem toda essa caminhada. Mas, por exemplo, assim, a gente chega no perfil do cliente, a gente faz um desenho de persona pra gente saber quem a gente quer atingir, como a gente vai atingir esse cliente. A gente faz todo um estudo. Qual é a voz, como é que a gente como vai que se ele vai se comunicar. Não é só chegar lá e vou postar um negocinho, não existe isso, sabe? Tem toda uma caminhada. Depois disso, eu apresento pro meu cliente como o perfil dele vai ficar. O que vai mudar, entendeu? Qual vai ser a estratégia? Não, a gente vai fazer tal tipo de conteúdo para atingir tal pessoa. A gente vai fazer esse conteúdo para atrair teus clientes. Por exemplo, uma forma que eu não abro mão de trabalhar é colocar funil de conteúdo, mais Criei, que é uma sigla, mais linha editorial. Eu misturo tudo isso dentro da minha estratégia para aí sim surgir o postzinho que as pessoas falam. Surgir o post estático, ou o post carrossel, ou o reel, enfim, sabe? Então, depois da gente fazer todo esse desenho e eu apresentar para o meu cliente o que vai mudar e ele me autorizando, aí a gente faz o rebranding. Aí a gente vai para a parte de calendário estratégico. E eu não faço só um calendário, eu faço 2 calendários diferenciados. Um com só texto, eu sempre falo, você tem que ter paciência para ler. Porque, assim, se você quer resultado, você tem que entender o que eu tô fazendo e o que eu tô trabalhando. E, às vezes, a minha estratégia tem 20, 30 páginas. Então, a pessoa lê toda a estratégia mensal que eu vou fazer. Mai, tá legal. Mai, muda isso. Eu acho que essa comunicação não transmite quem eu sou. Ou o foco. Isso, se tu se comunicar dessa forma é melhor. Depois disso, gente, aí sim a gente vai pros criativos, aí a minha designer se envolve, aí pra depois a gente começar a postar. Ou seja, gente, a arte é a última coisa. A arte, o post que vocês querem tanto que saia, é assim, existiu todo um estudo, todo um trabalho por trás, entende? Então,
não adianta a gente querer cortar caminho, porque você vai se frustrar como profissional e o teu cliente vai se frustrar muito mais porque ele não vai ter resultado nenhum. Porque não adianta ter um feed lá bonitinho, não vender, tu não chegar no ponto final, que é o teu cliente te contratou não só porque ele não tem tempo para rede social, ele te contratou porque ele quer converter, ele te contratou porque ele quer vender, ele não vai contratar a pessoa só pra, faz aí uma arte bonitinha pro meu feed ficar legal, para as pessoas verem que tá bonito. Não existe isso, gente. Se você trabalha dessa forma, vamos estudar. Vamos estudar, porque se você quer se destacar e quer realmente ser diferenciado, você precisa estudar. E você precisa elevar o nível do seu cliente. Você precisa pensar na empresa dele como se fosse sua. E não só você tá fazendo isso pra ganhar dinheiro e é isso aí. Quando eu ouço, eu penso assim, né? Por exemplo, na Ferro, eu tenho uma limitação de número de clientes que eu consigo atender. Então, hoje na Ferro, eu tenho uma equipe grande para fazer a coisa do jeito que eu faço. Eu não consigo atender mais de 20 clientes de contrato. Então, assim, fora isso, tem os projetos, né? Então, assim, o cliente vem para botar uma marca no mercado, é um projeto à parte. Mas eu digo assim, clientes que têm contrato comigo de 6 meses, 1 ano, enfim, eu consigo 20. Por quê? Porque o trabalho é feito dessa forma. O trabalho ele é feito no detalhe, tem a parte estratégica, conectado com o cliente, manda todo o material para aprovação, vê a fundo. Quando alguém... Então, veja, 20 clientes para uma empresa que tem uma coordenadora, 3 social medias, designer, assistência, tipo assim, 10 pessoas numa operação para 20 clientes. Imagina, quando eu ouço que uma social media que é só ela e ela tem 20 clientes, na hora eu já penso, considerando que ela não seja o Einstein, nem o Usain Bolt, tipo, ela não é estratégica. Não. Ela sobe post. Eu sei disso, porque eu e tu sabemos que é impossível cuidar de 20 clientes sozinho. Não Sim. tem como. É a postadora de arte. Então, assim, às vezes essa pessoa tá ganhando até mais dinheiro que eu. Sim, e pegando... A gente já teve essa conversa, né, amiga? Já. Tem gente que ganha mais dinheiro, mas assim, ó, eu vou até usar um termo que eu não quero sofrer hater. Eu quero ser uma fraude. Entendeu? Não quero. Entende? E outra coisa, a maioria das pessoas que tem um número alto de clientes e trabalham nesse formato tem uma coisa que eu não suporto. Rotatividade. Sim. Tem uma rotatividade de cliente surreal. Assim, ó, a coisa que mais me tira do sério, gente, é trocar um cliente. E às vezes eu preciso fazer reciclagem de cliente, tudo, mas eu penso, mas eu tô tão apegada nesse cliente aqui. Uhum. Por quê? O cliente já tá na Ferro, o cliente já conhece a equipe, a gente já sabe o gosto dele, pô, toda vez. Agora pensa tu ter 20 clientes e toda vida o contrato é de 3 meses. Deu 60 dias, o cara já te dá o aviso. Então, depois de 60 dias, tu já tá ali pensando, tipo, meu Deus, como que eu vou fazer pra botar outro cliente no lugar? Então, assim, gente, é uma loucura. Então, o que eu queria deixar com essa mensagem específica, menos clientes, mais profundos, cobrando o valor justo por uma pessoa que faz estratégia, né, Mai? Sim. E tenha clientes que prefiram sentar contigo, fazer uma reunião e trocar estratégia do que trocar de social media ou de agência. Né? É aí que tu tem a conexão e tu sabe que tu tá no caminho certo, porque o teu cliente confia de olhos fechados em ti, sabe? E outro ponto sobre as social medias que só fazem post, né? A maioria sempre posta vários resultados de cliente, por exemplo. Nossa, olha a quantidade de visualizações. Nossa, olha o alcance desse cliente. Gente, existe um mito aí, e é muito difícil quebrar esse mito, até conversando com os próprios clientes, assim, é muito complicado tu chegar no cliente e falar, olha, essa quantidade de visualização talvez não seja interessante pro teu nicho. Talvez, e é muito difícil falar isso, assim, porque as pessoas falam, como assim? Sabe? Viralizar nem sempre é tão bom. Você chegar a números astronômicos de visualização ou de alcance, às vezes não é tão bom. Às vezes isso vai acabar quebrando o teu engajamento. Você não vai estar construindo uma comunidade. Você está alcançando várias pessoas que viram um vídeo teu. Ai, legal essa empresa. Tchau. Essa pessoa não vai comprar de você. Ela vem e se conecta, mas ela nunca vai comprar teu serviço, nem teu curso, nem nada que tu for vender. Exatamente. É só um número. É quase como se tu tivesse comprado seguidores. Exatamente. Então, eu prefiro trabalhar com clientes e trabalhar com estratégia que o cliente realmente vai formar uma comunidade. Não importa se você tem 1.000 seguidores, 2.000, 10.000. Se esses seguidores são uma comunidade e eles acreditam em você, empreendedor, você dono da empresa, e acreditam no teu produto ou no teu serviço e na tua empresa, eu valorizo muito mais você ter 1.000 seguidores dessa forma
e vender horrores no offline do que você ter, sei lá, ser 1 milhão de seguidores e as pessoas não estão nem aí pro teu conteúdo ou passam um feed e nem lembram quem você é, sabe? Com certeza. Então, assim, normalmente essas pessoas que só ficam mostrando número na rede social são pessoas que realmente não pensam por esse lado, não pensam no lado de que meu cliente está aqui não pra gente viralizar, pra gente ter números na internet, meu cliente tá aqui pra vender. Ô, Mai, isso vai puxar um gancho bem legal, que eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, sobre tribo, né? Tribo, comunidade, ter as pessoas. Eu vou dar um exemplo na Ferro. A Ferro, agora em outubro, ela vai fazer 3 anos. Hoje é dia 28 de março, que a gente tá gravando esse podcast. Ele vai, né, ao ar em outra data. Mas hoje ainda eu olhei e eu não tinha ainda batido 1.500 seguidores. 1.400 e alguma coisa de seguidores. Cara, não são nem 1.500 pessoas ali. E a agência tá acontecendo. E a agência tá super acontecendo. Por quê? Porque ali tem 1.500 pessoas que fazem parte da comunidade Tami Ferro, entendeu? Sim. Da comunidade do Hello Hello. Então, e eu falo isso sem prepotência, falando isso do meu coração mesmo. Porque eu tenho vários clientes que têm 3, 4 mil seguidores e vendem muito mais do que outros clientes que têm 30 mil seguidores ou 50 mil seguidores que não são o quê? Não são lead de qualidade. Então, assim, a exemplo da Ferro, realmente, né, para trazer, para desmistificar essa questão. Olha só, eu tenho 1.500 seguidores. Eu vim do G4, fiz um aulão com 100 vagas, vendi todas, né? Abre mesa de mentoria, lota. Tudo que a gente faz, vende. Tem sempre um cliente esperando para entrar, porque eu tenho, né, uma quantidade, como eu falei, de clientes que eu posso atender. Por que isso? Porque eu tenho poucos, não desmerecendo a vocês, clientes seguidores e tal, mas eu digo assim. E outra coisa, eu não vou investir uma paca de dinheiro em tráfego pago ou ficar fazendo reels para viralizar. O que eu vou fazer com essa pessoa quando ela chegar? É que, na verdade, hoje a Ferro tem valor. Vocês não têm números, vocês têm valor. E fora que, assim, existe uma pesquisa de Instagram, e isso não sou eu que tô falando, é uma pesquisa do Meta Business. Geralmente, uma pessoa, para comprar de ti, seja qual for a tua empresa, ela precisa ter de 6 a 9 interações contigo. Ela precisa consumir teu conteúdo, ela precisa ficar te vendo. E por mais que ela não esteja te seguindo, ela sabe que você tá ali, que você existe, que seu produto é bom. Ela só ainda não decidiu se ela vai comprar de você ou não. E isso faz parte do funil de conteúdo que uma pessoa estratégica utiliza. Então, assim, a Ferro hoje, tenho certeza, vocês têm muito valor no mercado. Muita gente que não segue vocês sabe quem é Ferro Marketing, entende? Então, é assim que eu gosto de trabalhar com os meus clientes, tendo valor. A gente não tem números, a gente tem valor. E a gente tem números reais na vida real, no offline. E não só no online. Ô, Mai, o cliente, quando ele tá buscando essa caminhada de audiência, ele precisa realmente ter o foco. Todo cliente, aí eu vou dizer, é independente do teu segmento, precisa criar uma comunidade. Isso é unânime. Exato. O que tu costuma trazer pro teu cliente de ações? Eu digo assim, não é bem ações. É comportamento dele na rede para a criação de comunidade, né? Coisas mais humanizadas. Pode pegar até algum nicho específico aí de cliente teu para, tipo, dar de exemplo, assim. Tá. A primeira coisa que eu sempre falo pro meu cliente é não inventa moda, sabe? Não seja uma pessoa que você... Faz o feijão com arroz, meu querido, bem feito, que já vai estar ótimo. Exatamente. Tem gente que assume... Não tenta inventar roda. Não, assim, ó, tem gente que assume uma personalidade, sabe? Ai, tá na internet, quer ser outra pessoa, ou quer copiar a amiguinha fulaninha. Gente, não é porque funciona pra ela, vai funcionar pra você. Você é uma pessoa e é isso que vai chamar pessoas pro teu negócio. É por isso que a tua tribo, a tua comunidade, ela vai chegar até você, por ser você. Então, a primeira coisa eu falo, não tente ser outra pessoa. Seja você, porque você é o seu próprio diferencial. Depois disso, a gente também faz várias coisas no offline que a gente também traz pro online, mas que criam essa sensação de valor e criam essa sensação de pertencimento. Por exemplo... eu tenho uma cliente no varejo e antes dela trabalhar comigo, ela não fazia nenhuma ação, nenhum tipo de ação dentro do negócio dela, né? E até algumas vezes ela tentou fazer essas ações, mas ela sempre falou, Mai, nunca deu ninguém. Então, o nosso primeiro evento, ela ficou assim, meu Deus. Ela ficou agoniada e angustiada com medo de não vir ninguém. E lotou. Ela, assim, chegou num estado que ela não conseguia atender quem estava ali e tudo mais. Mas por quê? Porque a gente veio gerando valor, a gente veio mostrando
a cara Conectando. dela. A gente veio conectando as pessoas. Então, hoje as pessoas, às vezes, vão na empresa dela, não para comprar algo, mas elas vão lá para desabafar, Porque pra se conversar. sentem parte dessa comunidade. Exato, Da comunidade dessa tribo. Isso, vão lá, vão tomar um café, vão lá conversar. Amiga, é muito sobre pertencimento, né? Exatamente. É muito sobre tu se sentir acolhido e falar, não, eu posso contar com essa pessoa. Então, quando ela precisar comprar algo específico que seja do teu nicho, ela vai comprar de ti. Ela não vai comprar do concorrente. Não importa se tá mais barato na internet, se tá mais barato no teu concorrente, ela vai te procurar. Porque sempre que ela precisou, você esteve ali. Então, a gente precisa trazer as marcas não mais como marcas. A gente precisa trazer a marca como pessoa, como conexão. A gente precisa criar essa sensação de tipo, não, é uma empresa, mas a pessoa que está ali por trás, ou o time que está ali por trás, sempre esteve comigo. Então, eu trago muito isso pro meu cliente, sabe? Pra ele caminhar realmente em prol de criar essa comunidade. Porque eu digo Isso. assim, ó. Até isso tá em um livro que eu esqueci o nome agora, mas eu já fiz um Reels falando disso no Instagram. Foi um Reels um livro que eu ganhei da Raíssa Tomás, que fala assim: foque em fazer um nome. Um nome de respeito, vamos dizer assim. E possivelmente você ganhará dinheiro com isso. Então, algo nesse sentido. Vou até buscar para depois trazer um pouco melhor a referência. O que isso quer dizer? Primeiro, faz teu nome. Primeiro, cria a tua comunidade. Faz a tua história. Faz as pessoas te conhecerem. Faz isso acontecer. E, naturalmente, o que ele quer dizer é que o foco não pode ser o dinheiro. O foco Sim. não pode ser o produto. Também, mas eu não vou abrir um negócio para não vender. Mas enquanto tu não tiver uma comunidade clara, isso não vai acontecer. Sim. E é uma missão nossa. Hoje, né, eu me considero uma rede de marketing, né? Para quem não sabe o que é rede, cabeça de marketing da Ferro. Mas eu comecei como social media e eu sempre tive essa cabeça. A minha primeira cliente foi a minha mãe. Ela tem uma loja de decoração na Meia Praia, em Itapema. E eu sempre falava para ela: mãe, vamos fazer live, vamos fazer evento, vamos fazer lançamento, vamos fazer as coisas aqui dentro da loja, vamos colocar café, vamos colocar bolo, vamos colocar espumante. Ela dizia: meu Deus, é um buraco sem fundo essa guria. E eu falava: mãe, vamos não sei o quê. Toda vez que a gente fazia, quando acabava, ela falava assim: ai, filha, eu tô cansada, mas eu tô tão feliz. Então, assim, é isso que eu falo pro cliente. Se a gente não faz movimentações, a coisa não acontece. E muitas vezes o cliente, ele quer um milagre. E esse milagre não existe. Não existe. O marketing que funciona, ele não é uma coisa. Ele é uma junção, né, Mai? Sim. Me corrige se eu estiver errada. É uma junção de pecinhas. E aí entra a noção de valor, que eu digo monetário, e resultado, sabe? Porque muitas vezes também o cliente acha que ele te contratou... Tangível e não tangível. Isso. Muito legal tu falar isso. Ele te contratou Explica hoje, um pouquinho pra gente. Daqui 15 dias ele tá tendo, ai, tô rico, milionário, não vendendo muito, é isso aí. E não é assim, sabe? No marketing existe algo que é o não tangível, que é o que faz você criar uma comunidade, que é você... E o que faz você vender depois. Vender é uma consequência. E vender a longo prazo. Porque o que acontece? O cliente te contratou hoje, amanhã ele não tá rico, ele vai vir pra ti assim: meu Deus, eu te contratei, investi, né, tirei esse dinheiro do meu bolso e tu não me deu resultado nenhum. Só que, na verdade, ele não entendeu que você tá estruturando a empresa dele, que a marca dele mudou. Pra trabalhar a valorização da marca dele no mercado. Isso. E depois ele vai vender. Como é que é? Então, faça um nome. E possivelmente você ganhará dinheiro com isso. Faz todo sentido, né? Assim, ó, é do Peter Drucker o livro, acabei de lembrar. E assim, ó, faz o feijão com arroz, sabe? Não adianta você contratar o social media e achar que você vai vender amanhã se tua casa não tá organizada. Se ninguém lembra quem é o teu nome, ninguém sabe quem é o dono dessa empresa. Se o teu time atende, as pessoas que estão atendendo o teu cliente vivem atendendo como atendentes e não como vendedores. Tem uma grande diferença, né? Entre atendente e vendedor. Isso. Então, assim, tem tanta coisa pra olhar, né, Mai? Então, assim, primeiro tu precisa fortalecer o teu nome, tu precisa fortalecer a tua marca. E normalmente, quando você contrata o social media pela primeira vez, os primeiros 6 meses ali são pra isso. A gente tá fortalecendo o teu nome, fortalecendo a tua marca. A tua marca tá sendo vista por pessoas que nunca nem pensaram em comprar de ti, por essa mudança, né? A gente chama de rebranding. Você tá realmente firmando o teu branding aí no mundo, né? Todo mundo vai saber quem é você. A que a tua marca veio, né? O que a tua marca entrega. Depois disso, quando você cria esse senso de pertencimento, de tudo que a gente já falou até aqui,
aí a consequência de tudo isso vai ser vender. Então, é muito, muito complicado quando o cliente chega e ele fala assim, não tô tendo resultado. Não, você tá tendo resultado. Primeiro você tá tendo os resultados... Mas no começo são resultados não tangíveis. Não tangíveis. Pra depois... A gente não consegue dar um número. Isso. Por exemplo, em termos de alcance, se as pessoas falam bem ou falam mal da tua marca, isso tu teria que fazer uma pesquisa de mercado para conseguir ter isso em números, tá? Então, essa capacidade das marcas de alcançar mais pessoas, como tu falou, tem 1.500 pessoas dentro do Instagram da Ferro. Ali no meio tem aluno, tem família, tem, enfim. Mas será que só 1.500 pessoas conhecem a Ferro? Não. Já ouviram falar? Certeza que não. Provavelmente não. Então, assim, o valor da marca no mercado, ela não pode estar só nos números. Sim. Você não pode medir o valor da tua marca por número do Instagram e número digital. Não existe isso. Em lugar nenhum. Né? Até porque se fosse dessa forma, nenhum negócio que tá aí antes da internet não estaria prosperando e colhendo frutos até hoje. Com certeza. E aí a gente também reforçar o que eu falei sobre não tem milagre a curto prazo. E eu tomo sempre um cuidado, e aí digo isso para quem tá no mercado, né, como nós, que é do segmento de marketing, fuja de cliente que quer resultado para ontem. Porque o cliente, quando ele fala isso claramente na mesa, é difícil. E ele não entende o valor do teu trabalho. Ele não entende o valor do teu trabalho, exatamente. Ou o cliente que traz para ti que... eu conheço uma pessoa que faz por outro valor. Sabe, eu converso muito isso com as meninas, com as minhas alunas, né? A Maísa foi minha mentorada na turma, depois ela veio com a mentoria individual dela e tudo. E ó, até trazendo uma percepção para vocês importante. A Maia entrou por uma aula em turma. Depois ela fez uma mentoria individual comigo. Não, fez a mentoria individual. E depois ela comprou o manual de marca dela, ela fez o manual de marca dela comigo. Vocês conseguem entender que ela já comprou 3 produtos da Ferro e ela tá no podcast. Então, aqui de novo. Tá aqui de novo. Então, uma pessoa, menos de um ano a gente se conhece. Sim, menos de um ano. Bom, menos de um ano que já comprou 4 produtos da Ferro. Ela já caminhou em 4 produtos da Ferro, né? Ou seja, ela já participou comigo em 4 produtos da Ferro. Por quê? Porque, eu posso estar errada no que eu vou falar, se sente parte integrante da comunidade. Sim. Eu sou da Ferro, eu tô com a Ferro. A Tami da Ferro, a Tami caminha comigo. Ela posta uma foto do ensaio novo dela, eu mando lá, amiga, me marca. Vou lá, reposto no Instagram da Ferro. Essa é a minha social media. Por quê? É isso que eu quero. Eu não vou conseguir ter 500 mil alunos. Então, tipo assim, as pessoas que estão... Eu quero que caminhem comigo. Sim. Esse é um senso de comunidade. Exato. Existe essa troca. Existe essa troca de sentir o pertencimento mesmo, né? Então, eu sou conectada com aquela marca. E aí, muitas vezes, isso, tanto pro lojista, tanto para quem entrega produto, quanto para quem entrega serviço. Muitas vezes as pessoas acham que o meu produto é bom, eu faço o meu serviço bem feito, isso é o suficiente. E não é. E o marketing vem para te ajudar a mostrar os teus diferenciais, mas tem uma parcela que quem tem que fazer é o cliente. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como que tu entrega pro cliente o pedaço que é dele, a fatia que tu não vai poder fazer, é ele que tem que fazer. Tu fala claramente para ele, eu na Ferro, eu falo pro cliente. Tu sabe que tu tá me pagando isso aqui. Ai, mas é bastante o contrato. Aí vai aumentar. Se tu não fechar agora, daqui a 6 meses ele aumenta. Então, assim, esse é o contrato. O que tá na minha mochila? Na minha mochila, eu vou fazer isso, 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 isso. E tu vai fazer isso, isso, isso. Se tu não entregar o teu, eu não vou ter resultado com o meu. Não importa o quanto tu me pague. Eu falo isso claramente. Como que tu lida com o cliente assim em relação a isso? Porque esse é o meu jeito de trabalhar, né? E aqui é uma troca. Quero entender um pouco de ti. Não, eu deixo bem claro. Já desde o começo, na primeira reunião, que eu falo que é a reunião de prospecção, que é onde eu conheço o cliente, né? Eu sempre falo, é 50% teu e 50% você. Por quê? Porque o Instagram não é meu. O Instagram é seu. Então, você não adianta contratar uma social media e achar que todos os problemas da sua vida estão resolvidos. Não é assim. Todos os clientes acham, né, Todos os clientes acham. Eles acham Se você é social media, você sabe disso. Eles acham que a gente vai resolver a vida deles. E não é assim, né? Então, eu sempre deixo muito claro que, pra minha estratégia funcional, meu cliente tem que andar de mãos dadas comigo. Então, se ele não tá vindo, se eu vejo que ele tá lá, curtindo a vida dele, eu vou lá e falo, querido, olha só, a gente tá junto. Ou você anda comigo, ou não vai dar. Não vai dar. E eu prefiro perder um cliente porque ele não aplicou a minha estratégia. Igual mês passado eu demiti 5 clientes.
porque não faziam sentido com o propósito Foi aquela da minha conversa empresa. que a gente teve, né? A gente teve uma conversa, né? Lembra? A Sim. gente falou, amiga, quais são os clientes que realmente fazem sentido com o teu propósito? Porque, gente, é uma energia parada que fica... Assim, ó, eu me sinto, sério, indigna do Pix que é feito pra mim. Se eu não consigo, sabe? Eu fico assim, ai, gente, não quero esse Pix. Tipo assim, é melhor não, sabe? Sim, exatamente. Porque a gente lida muito com essa questão de, pô, esse cliente tá fazendo, tá acontecendo, aquilo aquilo volta pra gente como uma coisa boa, né? Sim. Então tu sente que, pô, tá acontecendo. Aí, energia de reclamação, até é bíblico isso, né? A murmuração, ela trouxe muitas coisas ruins, né, na caminhada da humanidade. Então, assim, existe um deserto muito maior para quem murmura. Então, eu não gosto de cliente que fica murmurando. Não tem como. Então, a gente tem que realmente... E aí é sobre a gente saber o nosso valor, né, Mai? Sim, e é sobre conversar com o cliente e ser muito aberto e honesto. Não adianta você chegar pra ele, não, eu vou fazer tudo, você não precisa fazer nada, você vai ficar sentadinho na sua casa e a gente vai fazer E às vezes acontecer. Quando tá começando, né, bem no começo, enfim, é tentar vender vamos dizer assim, né, tentar vender um milagre que não existe e para ser aceito, enfim. Não sucateiem o trabalho de vocês e sejam muito claros e honestos com os clientes. A estratégia nunca vai funcionar, o teu cliente nunca vai ter resultado se ele também não pegar junto contigo. Então, assim, tu viu que teu cliente... Eu sempre falo assim pros meus clientes, eu sou chata, vocês vão me aturar no Instagram, vocês vão me aturar no WhatsApp, porque eu vou mandar mensagem. Se eu vejo que você não tá falando comigo, eu vou lá, e aí, tá tudo bem? Sabe? Às vezes, tipo, tá tudo certo, tá tudo lá programado, tudo lindo, rodando, mas eu só vou perguntar se tá bem, tá tudo bem? Você tá gostando do que você tá vendo? Quer uma reunião? Quer conversar? Então, assim, você tem que andar junto, porque senão não vai pra frente, sabe? Então, não adianta você só querer ali, o Pix caiu, fiz a minha parte, é isso aí, um beijo, tchau, porque não vai funcionar. E assim, né, eu tenho buscado cada vez mais ter o entendimento de que eu sei que o que eu faço faz sentido, e que eu tenho um time, e eu sei dos meus valores, né? Eu não busco aprovação externa. Sim. O tempo inteiro, né? Porque o único perfeito é Deus, então assim. Mas claro, eu tenho clientes, eu tenho contratos, então eu tenho que constar. Mas um dos motivos que me faz não caminhar com esses clientes é porque em algum momento esse cliente vai dizer que o trabalho não deu certo por causa de ti. Consegue entender? Sim. Isso me incomoda. Sim. Às vezes, meu marido fala, amor, desfoca disso. A pessoa comentou. Eu falei, não, eu não vou desfocar. Porque assim, ó, eu caminhei até aqui, fale tudo, mas não fale que eu não entreguei o meu trabalho. Exatamente. Então, assim, tem gente aí que fala por aí, também meio doida. Tudo bem, quer me chamar de doida? Não tem problema. Não tem problema. Mas assim, ó, eu sei, se eu não conseguir entregar mais, foi porque a tua parte, a tua fatia da pizza, tu não me entregou. Sim. Então, assim, eu não consigo fazer milagre com foto nem velha, nem feia, nem com, sabe? Então, assim, não tem o produto correto pra vender, não tem a foto bem feita, não quer contratar uma modelo, não quer botar tráfego pago, não quer... Pô, então, só que assim, eu pensei sempre assim, a gente vai amadurecendo. Sim. Quando eu comecei, eu não dizia pro cliente claramente toda a operação que eu precisaria para fazer com que o meu trabalho tivesse o resultado que precisa. Hoje, eu não tenho medo de dizer para ele. Por que eu não tenho medo? Porque se ele não fechar o contrato, tá tudo bem. Só que demora um tempo até chegar nesse momento, né? Sim. Eu fiquei... lá no começo, eu pensava, cara, eu preciso desse cliente, assim, eu quero fechar esse cliente. Então, assim, a gente acaba... Eu não conheço alguém que trabalha com marketing que alguma vez não prometeu alguma coisa que não cumpriu. Nem que fosse lá no comecinho. E quando eu falo prometeu, assim, prometi que ia entregar desse jeito, entreguei de outro. Isso todo mundo já passou por isso, não só no marketing. Mas a questão é, não tem como viver assim. E tem muitas pessoas do marketing que vivem assim. Prometem uma coisa que não podem cumprir e fica indo naquilo. Então, assim, cara, tu prometeu um negócio, tu viu que tu não consegue alcançar, chama o cliente, traz a verdade pra ele. Exatamente. E se entender que não existe uma sinergia ali, é melhor finalizar. E eu aprendi isso, às vezes, da pior maneira possível, assim, na minha caminhada do marketing. A gente dá o passo e Deus dá o chão. Então, não adianta a gente ficar preso em certezas. Certezas são contratos. A gente fica preso em certezas, em contratos, porque a gente precisa do dinheiro, a gente não deixa, como a gente tem uma capacidade produtiva, limite, Sim. a gente não deixa espaço para que clientes que realmente vão valorizar o teu trabalho, que realmente vão ver sentido no teu trabalho, que realmente são compromissados em entregar a fatia deles, cheguem. Então,
assim, a gente precisa fazer essa limpa. Então, como tu falou agora, eu demiti alguns clientes. E, gente, esse termo, tá? Demitir cliente é uma coisa muito comum na nossa... A gente fala. E eu falo, quando um profissional do marketing começa a demitir cliente, tá ficando bom. Sim. Porque ele já entendeu o valor dele. E a gente preza muito por isso, né, Mai? O valor Sim. em cima do nosso trabalho. A gente é muito parecida nisso, muito. Até porque, assim, não tem como a minha empresa estar indo bem se eu não tô bem, né? E eu entendi isso da pior maneira possível. Vamos falar de clientes abusivos. Quando eu cheguei, assim, no limite, sabe? Ai, gente, eu vou embora depois dessa. Mas, assim, ó, esse é um tópico muito importante, porque a gente prioriza muito só trabalho, e dinheiro, e vamos lá, e a gente não prioriza a gente, né? Somos pessoas. Então, a partir do momento que o teu cliente quebra essa barreira e desrespeita a pessoa, Tami, a pessoa, Maísa, não faz mais sentido pra mim. E eu entendi isso no momento que eu tava muito doente, que eu não conseguia nem nada, assim, tava muito mal. E as pessoas me desrespeitando e não respeitando esse momento, sabe? Então, a partir desse momento eu falei, não, chega, agora eu preciso estar bem, meu cliente precisa entender que atrás da minha empresa existem pessoas, não só eu, mas meu designer, quem trabalha comigo, e a gente precisa caminhar junto. E quem não quiser respeitar esses processos, não precisa estar comigo. Esse cliente não faz sentido pra mim. Exato. Só que até eu entender isso, demorou. Demorou tanto que eu fiquei muito mal. Então, não se deixem chegar nesse ponto, né? Porque é nesse ponto que você pensa, será que tá valendo a pena? Será que se eu voltar pra uma CLTzinha, não vai dar mais certo? Sabe? Então, não se deixe chegar no ponto do cansaço extremo pra você perceber que você precisa virar a chavinha, sabe? Com certeza. E, assim, isso sobre colocar limites, a gente tem que ter a linha muito clara, Sim. Né? Até onde também o cliente pode ir. E o cliente dá sinais, né? Ele dá sinais. Quanto mais tempo a gente fica na profissão, mais a gente, numa primeira reunião, já consegue sentir Não, e é muito engraçado que eles vão tentando, assim. Parece criança. Eles vão aqui, eu consegui, parei que eu vou mais um pouquinho. Então, assim, uma coisa eu digo, a gente não pode responsabilizar outra pessoa pelos limites que a gente não dá. Exatamente. Então, eu sou uma pessoa que tenho o limite muito claro. Pra tudo. Então, assim, tipo, vou dar um exemplo. Eu vendi um produto pra essa pessoa que era uma coisa em grupo. Vou dar um exemplo assim, tinha 6 pessoas na mesa, em grupo. Tem um grupo do WhatsApp que é do grupo. E aí, tipo assim, a pessoa ignora, por exemplo, aquele grupo e começa a chamar o meu time no privado. Tipo assim, porque tem acesso, porque o meu time tá dentro do grupo. Eu chamo a pessoa e falo, Joana, olha só, você comprou um produto, esse produto é em grupo, todas as suas dúvidas têm que ser dentro do grupo e as mensagens do privado, automaticamente, não são uma prioridade pra gente responder e talvez elas nem sejam respondidas. Eu coloquei o limite, com educação e com clareza e trazendo pra pessoa que aquilo ali não foi o que ela comprou. Fora que isso fortalece muito a tua credibilidade, a tua confiabilidade com o cliente, sabe? Então não tenha medo de impor limite, porque quando você faz isso, o cliente realmente fala, não, ela realmente tá fazendo um trabalho sério, né? Se você não impõe limite, ele acha que você é um funcionário e ele vai fazer o que ele quiser com você e é isso aí. Porque você precisa do dinheiro dele. Sim. Só que quando ele entende que você não pensa só no dinheiro, que você tá pensando no resultado, que você tá pensando tanto no resultado que aquela empresa vai trazer pro teu portfólio, pra você, pessoa, né? Na tua vida profissional, quando ele entende isso, ele para também de querer cortar os teus limites e ele entende que você é uma autoridade ali no teu trabalho e ele para de querer cruzar esses limites que não é legal ele cruzar, né? Sim. E que não é interessante ele cruzar. Então você vira uma pessoa realmente, uma autoridade no assunto quando você para de ter medo do teu cliente e você fala, não, eu sei o que eu tô fazendo, então se você me contratou é porque você confia no meu trabalho, né? Não quero dizer assim, cliente não pode discordar de mim. Claro que ele pode. Né? A gente vai conversar, vai sentar e vamos ver o que a gente pode fazer, onde a gente pode alinhar as expectativas. Só que em momento algum, isso dá direito pro teu cliente dele cruzar linhas. Cruzar a linha, com certeza. E tu fala uma coisa que é bem verdade. Quanto mais a gente posiciona, mais o cliente respeita, né? E entende o teu trabalho. E até uma frase interessante que eu sempre uso. Não tenha medo de desagradar. Sim. Tá tudo bem desagradar, entende? Quem agrada todo mundo nunca tenta agradar todo mundo, mas não agrada a si mesmo. Então, eu sempre penso, né? O que eu tô fazendo? Eu estou andando retamente em direção a Deus? Sim, então ótimo, né? Eu não tenho que agradar todo mundo. Então, assim,
o mercado, ele tem cliente, gente, para todo mundo. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa antes de eu começar das minhas turmas de mentoria. E aí eu peguei e falei, eu vou abrir minhas turmas aqui de alunas o dia inteiro, num sábado, tal, para trazer para cá, de marketing e tal. E aí a pessoa perguntou, Tami, mas faz sentido para ti isso? Tu entende que tu vai passar aqui, e a pessoa me conhece bem, eu sei que tu não vai passar o raso, eu sei que tu vai realmente passar na íntegra como são os processos dentro da Ferro. Tu não tem medo que a pessoa... Eu falo, com a quantidade de cliente de empresa que tem no mundo, eu acho que eu vou ter medo. Gente, a gente não vive numa bolha. Tipo assim, eu tenho capacidade de 20 clientes. Tu tem capacidade de mais 20, vamos dizer assim, porque o teu estilo de trabalho é muito parecido com o meu. Então, eu sei que tu não vai ter 50 clientes. Não. Porque tu não é humanamente impossível tu dar atenção pra eles. Sim. Então, assim, o meu 20, o teu 20, o 20 de outra pessoa que tá ouvindo aqui, o 20 de uma pessoa que trabalhou lá na Ferro e saiu e montou sua agência, como eu tenho 2 social medias hoje dentro da agência, que é a Rai e a Nath, que são social medias de projeto, trabalharam na Ferro um tempo, saíram e montaram seus negócios. Cara, tem cliente pra todo mundo. Pra quem é bom, pra quem trabalha sério, pra quem dá a palavra e cumpre, pra quem realmente faz estratégia, pra quem caminha com o cliente, tem espaço pra todo mundo. Tu acha que eu vou ter medo de montar uma turma e sabe? Olha só, tu veio pra turma e olha quanto tempo tu já tá comigo. Olha quantos outros produtos. Sim. E assim, a coisa só vai aumentando, porque amanhã depois, se eu montar se eu montar um curso, se eu montar um evento, se eu montar uma palestra, qual é a probabilidade de eu te chamar pra falar nessa palestra? Enorme! Exatamente. Concorda comigo? Sim. Porque tu já pensou comigo? Então, gente, assim, ó, o pensamento ele tem que ser de abundância. E isso também serve, como a gente falou, para tirar do caminho clientes que não fazem sentido. Tem o pensamento de abundância, tem o pensamento de que você tá fazendo as coisas para se valorizar. Então, assim, tá tudo bem demitir um cliente que não faz sentido, né, para ti. Isso não é algo que vá ser algo que vai te faltar. Eu tenho muita fé que não falta, sabe? Sim, sim. E não confundam, né, ainda pegando esse gancho, só um parênteses antes de eu falar isso. Vocês entendem que é como se fosse uma roda, realmente. A gente tá aqui falando sobre isso, sobre a minha relação com a Tami. Vocês entendem que antes de eu começar a consumir o produto da Tami, eu não seguia a Ferro. Eu sabia quem era Ferro, mas eu não seguia a Ferro. Então, a partir do momento que eu comecei a me sentir pertencente à comunidade, eu comecei a seguir a Ferro e já adquiri 4 produtos da Ferro. Então, assim, vocês entendem que tudo é uma roda, tudo gira em torno disso. Não é à toa que o nosso trabalho é realmente estratégico, não é à toa que a gente tá falando isso, e a gente tá aqui como prova viva disso, né? Mas, falando sobre os clientes, sobre o abuso dos clientes com a gente, não confundam over-delivery com, assim, tô sendo legal com o meu cliente, tô sendo boazinha, sabe? Porque over-delivery, pra quem não sabe, é quando a gente entrega algo que não está no contrato. E eu faço isso com todos os meus clientes. Por quê? Porque eu quero ser a Maísa legalzona? Não. Porque quando eu vejo que eles estão realmente com uma dificuldade, eles realmente não podem investir em algo assim, e eu posso ajudar, e aquilo não é tipo, nossa, estrondoso, eu vou ajudar meu cliente. Só que não confunda isso com você fazer 50 mil coisas e você se afundar. Porque aí, de novo, falando sobre limites. Aí o cliente passou do limite. E o cliente não valoriza aquilo que ele não tem quantificado. Isso. No começo da Ferro era assim, teu contrato, eu tenho uma designer à disposição. Quantas artes eu posso fazer? Todas que tu quiser. Isso era assim no começo. Sim. Há muito tempo já não é mais assim. Ele tem um limite. Você tem até 10 artes extras por mês, você tem até 15 artes. Se tu precisa de 50 artes, mas isso vai estar no teu contrato. Porque se for 51, talvez até eu não te cobre essa uma, mas tu vai saber que essa uma está fora daquilo que a gente combinou. Para que tu também entenda que eu deixei aquilo ali acontecer. Mas não porque tu tens o direito de mês que vem me pedir 60 artes. Exatamente. Entende? Então, esse posicionamento é muito importante. As pessoas respeitam muito quem se posiciona, né, mãe? Exatamente. Tu consegue o respeito das pessoas a partir do momento que tu se posiciona. Se tu não se posicionar no mercado, daqui a pouco você não vai mais estar trabalhando com isso. Ô, Mai, me fala uma coisa. Como eu disse, né? Quando esse podcast for ao ar, a gente tá fazendo todo o material novo da marca dela. Ela fez fotos incríveis. Ai, tá demais. Ai, fez um material assim, sério. Ela é uma aluna muito sucesso, cara. Tipo assim, a gente fez uma lista
de tudo que ela precisava fazer lá na mentoria individual que ela comprou comigo, né, amiga de posicionamento de marca, e ela tá, tipo, seguindo a risca, fez consultoria de imagem ali por causa das cores e tal, levou a consultora que é a Merlin, que vocês, né, quem me acompanha aqui já teve episódio com ela. Enfim, então o material tá impecável. E eu quero, Mai, finalizar te fazendo uma pergunta. O que podemos esperar desse seu novo momento, desse seu novo posicionamento? O que tu tá buscando com isso, de mercado, né? Quero te ouvir um pouco. Eu acredito que vocês podem esperar uma Maísa muito mais madura no sentido de trabalho. Uma Maísa que não aceita mais a quebra de limite, né? Porque antes era algo muito comum. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, gente, todo mundo passa por isso, sabe? Todo mundo passa por esse momento decisivo, né? Teve um momento até que eu falei, meu Deus, eu não quero mais trabalhar como social media, acabou, deu, chega. Só que não. Então, agora as pessoas podem esperar uma empresa muito mais estruturada. Eu já estou com uma equipe muito mais estruturada, né? A gente tem um foco, sabe onde quer chegar. Então, por isso, é importante você passar por esse momento de, meu Deus, e agora o que eu vou fazer para você realmente dar um passinho para trás, organizar a tua casa. E me contratem pra organizar a casa. Né, Mai? Vendendo meu peixe. E ser ainda melhor. Então, vocês podem esperar, assim, uma Maísa ainda melhor, né? Os meus clientes me conhecem. E eles sempre falam assim, Maísa, tu tem que postar na tua rede social o que tu faz comigo. Gente, sabe? Não, sério. Quando ela fez a mesa comigo, ela é toda doce, né? Toda princesa, toda, tipo, delicada, toda educada. Ela chegou na mesa e não falava muito. Teve uma determinada hora que ela resolveu começar a falar. Fiquei olhando assim. Eu falei, gente, e outro dia eu mandei um áudio pra ela e falei pra ela, eu não te trago pra ferro, porque eu sei que teu tamanho é muito maior, né? Eu já falei isso pra ti. Ela já é muito grande dentro de tudo que ela sabe, né, no marketing. Então eu falo pra ela, vamos trabalhar em projetos juntas. Mas eu até falei com ela, não te quero aqui dentro, tipo, sabe? Eu acho que, e talvez por ela ter sido minha aluna, a gente ter sentado na mesa e eu ter visto a visão que ela já tem do mercado. Porque também, pra tu montar um negócio, dizer que tu tem um negócio e matar isso no peito, honrar esse contrato, botar a cara a tapa, tu tem que já ter um nível de maturidade, de conhecimento um pouco maior, né? Pra não dizer que vai entregar uma coisa e não entregar, né? Exato. Então a Maísa tem isso. Eu quero que as pessoas me vejam como a Maísa que os meus clientes veem, sabe? Porque igual tu falou, ela é muito doce e tudo mais. Isso já foi até uma barreira. Porque assim, eu não sou uma pessoa explosiva, eu não sou a pessoa que vai chegar em ti quando acontecer algum problema, falando assim, de forma um pouco mais incisiva. Eu sou assim, eu falo assim. Até quando a gente tem um problema, eu falo dessa forma. Então as pessoas confundem isso com... Eles podem passar do limite comigo, mas não. Eu sei muito bem onde eu quero chegar, eu sei muito bem quais são os limites. E eu não vou falar mais alto contigo pra tu me respeitar. Então, se tu não me respeita, tu não precisa fazer parte. Então, é isso que eu quero trazer. Eu quero trazer a Maísa que as pessoas conhecem, que os meus clientes conhecem. Que respeitam. Que os meus clientes respeitam. A Maísa que vai lá, coloca a mão na massa e é isso aí. É isso que eu quero mostrar a partir de Ai, hoje. que máximo, gente. Com certeza, nesse momento, o perfil dela já tá lançado. A gente tá fazendo muito caprichado, né, Mai? Muito lindo, assim. Porque eu falei pra ela, Mai, a gente precisa trazer pro digital essa força que tu tem, tudo que tu sabe, a tua estratégia. Então, é importante a gente falar isso, né? É o posicionamento mesmo da marca. E quem é posicionado vai se destacar no mercado, porque, como ela mesma falou, é um mercado que tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa, né, amiga? Então, a mesma coisa. Eu já ia corrigir rápido. A mesma coisa no sentido, assim, de aparentemente fazer a mesma função. Então, assim, quem se profissionaliza, quem estrutura, quem monta uma equipe. E uma coisa que eu acho que tu tens, tenho certeza, porque eu conheço pessoalmente, de perto mesmo, 2 clientes da Maísa. E que eu converso, que eu tenho acesso. E eu não falaria isso se eu não soubesse, né? De fato, é uma prova social mesmo. Que aquilo que tu promete, tu entrega. E eu já falei isso uma outra vez aqui, e vou falar de novo, que no ano passado abriram uma caixinha pro Ícaro de Carvalho perguntando quem no marketing que ia se destacar, né? Em 2024, ele falou assim, quem entregar no prazo. Quem entregar no prazo vai ser o setor do marketing que vai mais se destacar. Isso só corrobora com o que a gente falou. Quantas pessoas que vêm, que prometem e não entregam no prazo. Então, assim, eu sei que tu entrega sempre com qualidade, que tu faz a coisa estruturada, e é isso que o mercado precisa.
Então, assim, tem mercado para ferro, tem mercado para mais do marketing. Gente, tem muito mercado, tem muito cliente. A gente não tem que estar ali, né? Eu falo cada vez mais. A minha ideia na ferro, cada vez mais, é conseguir mentorar mais pessoas. Eu queria ter mais agenda para isso, que infelizmente eu não tenho. Mas eu tô tentando aí trabalhar em desenvolver algo, sei lá, num outro horário, num outro formato, ou online, eu não sei o que eu vou... Ah, esqueci de falar, tu comprou o aulão, né? Comprei. Foi incrível. Mais um produto, ela comprou 5 produtos da Ferro em menos de um ano. Fala aí se eu não sei montar uma comunidade. Então, assim, ó, gente, vocês estão vendo, eu tô investindo no meu negócio. Aí você, meu cliente, não quer investir? Não dá, como né, assim, amiga? Gente, não tem condição. Né? Mas olha só, foi legal a gente fazer essa lista aqui. Olha o quanto tu tá investindo em ti. De energia e de dinheiro. E aí não tem como não dar resultado, né? Não tem como. Não tem como. Tô muito feliz de ter te recebido aqui. Eu tô muito feliz por ter vindo, por ter confiado em mim, pra me fazer esse convite. Não, tu és maravilhosa. Eu falo, né, pras pessoas que o podcast é um produto da Ferro, eu falo isso claramente, né? Mas tem que ter um sentido pra estar nessa mesa. Porque, né, pra minha audiência, eu tenho muito senso de responsabilidade com a minha comunidade, então não vou trazer algo que não faz sentido. Qualquer pessoa. Ou pra falar de algo, dar a minha opinião, né, e falar que essa pessoa, ela é como ela é, se eu não tenho certeza. Então, assim, quando eu te convidei, fui eu que chamei a Mai, falei, amiga, vamos lá. Eu não recebi nenhuma mentorada minha ainda no podcast, vem pra gente conversar, porque, assim, ó, tá muito escasso pessoas que realmente fazem um trabalho estratégico, né? E finalizo dizendo uma coisa, da minha parte, depois eu deixar a Mai finalizar. O caminho de fazer certo, o caminho de fazer estrategicamente dentro dessa nossa profissão, ele é mais longo. Ele é um pouquinho mais difícil de chegar, talvez, aonde você quer. Mas uma vez que você chega, uma vez que você fez um nome, uma vez que as pessoas te respeitam, uma vez que você entrega no prazo, uma vez que você tem um nome realmente, uma reputação. A palavra é essa, uma reputação. Não importa quantos clientes você tenha, não importa quanto de dinheiro você ganha, eu não tô falando isso, eu tô falando realmente de reputação. A tua caminhada vai ser muito duradoura. Tem uma grande possibilidade, probabilidade de você ficar no mercado por muito tempo. O que a gente vê são muito pessoas, né, que vêm, e aí depois, por que isso? Porque não é profundo. Então, que demore um pouco mais, mas que seja da maneira certa. E finalizo dizendo, promete aquilo que tu pode entregar. Exatamente. Né? Deixa eu finalizar agora também. E outra coisa, façam tudo por aquilo que vocês acreditam, sabe? Não tenha medo de investir, não tenha medo de correr atrás, sabe? Porque o final, ele vai chegar. O resultado, ele vai chegar se você se comprometer agora. Então, não adianta você se comprometer durante um mês, parar assim, ai, agora eu cansei, não tive aquele sucesso que eu quero, sabe? Porque quem tem constância sabe que uma hora vai chegar. Não é um se vai chegar. Ele vai chegar. Então, invistam no seu negócio, acreditem no seu negócio. Se você contrata um social media, uma agência de marketing, seja quem for, confie nessa empresa, converse, seja claro, honesto, que não tem como o resultado ser outro a não ser o sucesso. Maravilhosa! Mai, muito obrigada por ter vindo. Amei te receber aqui, gente, ficou demais, né? Ó, se você gostou, comenta aqui no nosso vídeo. Com certeza no Instagram já tem alguns cortes dos melhores momentos. Segue a gente. O meu Instagram é Ferro Marketing. E o teu? O meu é Mai do Marketing. A Mai do Marketing. Mai com Y, né? Com Y. Mai do Marketing. E se inscreve no canal. Quase que eu esqueço. Não posso esquecer. Tô tentando ser o mais marqueteira possível aqui, hein? E comenta aí quem vocês querem ver no pod aqui da Ferro Marketing. Por favor. Ó, meu marketing aqui já me ajudou. Gente, obrigada. Até a próxima.